Shalom, shalom, queridos, graça e paz. Escola de ativação e unção, libertadores do reino. Queridos, nós estamos mais uma vez aqui, nós vamos gravar esse vídeo, mas o desejo do nosso coração, e eu creio que o Senhor Espírito Santo, Ele vai liberar durante todo esse vídeo, toda a unção, toda a glória, toda a graça, todo o poder será derramado de forma abundante e transbordante. Eu tenho atendido muitas pessoas esses dias, nós temos falado e tratado pessoas sobre regiões de cativeiro, quebras, cura interior, e o Senhor me deu uma palavra, eu quero transmitir ao seu coração hoje. Nós temos alguns textos bíblicos, se possível eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo, tá bom? Livro de Salmos 142. Vamos primeiramente lá para o livro de Salmos, de número 142. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso de número 3, que diz assim: Quando o meu espírito estava angustiado, então conheceste-me a minha verdade, e no caminho em que andava, esconderam um laço. Olha para a minha direita e vê, e não há ninguém que me conheça. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Se a gente for olhar lá para o verso 7, o verso 7 está dizendo assim: tira a minha alma da prisão. Queridos, olha que texto poderoso. O próprio Davi está compondo esse salmo. Esse salmo é composto enquanto ele estava dentro da caverna. E a Bíblia diz que Davi ele começa a relatar a Deus que a sua alma está angustiada. Ele está profundamente angustiado. E ele fala claramente da sua alma. E ele dá um ponto aqui muito simples, que diz que ele pede ao Senhor para tirar a alma dele da prisão. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 15. Quero te mostrar algo interessante. Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15, verso de número 9. Eu quero que você entenda algo. Olha o que a Bíblia diz. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os seus despojos. Querido, aqui fala do cântico de Moisés. Mas a Bíblia ela é um grande quebra-cabeça. E à medida da revelação que o Espírito Santo começa a lhe dar, você começa a juntar coisas na Bíblia, você começa a juntar textos. E esses textos eles vêm trazendo um conteúdo de uma revelação. Eu disse várias vezes que a alegria de Deus é esconder. E a alegria dos filhos é encontrar. Nós temos que procurar, temos que cavar esses poços para encontrar a revelação. Olha o que o inimigo faz. O inimigo persegue, alcança e reparte os bens. Nós entendemos que Paulo vai descrever lá em Tessalonicenses que nós somos três. Todo ser humano ele é tripartido, ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Nós temos o corpo físico para governar e se mover neste plano físico. Nós temos o espírito que neste exato momento está dentro de Jesus, porque está sentado com Cristo em regiões celestiais. Fala além de você estar sentado no colo dele. Você está dentro dele, está reinando com ele nesse exato momento. Mas existe uma alma. E essa alma, queridos, ela pode ser fragmentada. Você vai entender isso porque Davi está dizendo, dentro de uma caverna: tira a minha alma da prisão. Davi não está pedindo para Deus tirar o corpo da prisão. Davi não está pedindo para Deus tirar o espírito da prisão. Davi conseguiu entender que havia registros dele, havia pontos de contato dele, pontos de informações, desde o seu nascimento, que estavam presos em regiões de cativeiro. A Bíblia diz que quando Davi vai nascer, ele diz que ele nasceu de uma forma de pecado, porque o seu nascimento se deu em uma forma de pecado.
E a história vai dizer, olha que coisa poderosa. Davi começa a relatar algumas coisas aqui, e ele fala de angústia. Ele começa a falar que a alma dele está angustiada. É exatamente na alma que nós temos as emoções. Nós sorrimos, choramos, se alegramos, ficamos irados. A alma é a sede dos sentimentos. E Davi está identificando que a sua alma começou a se angustiar. Existem processos das regiões de cativeiro. Davi aqui está em um processo de angústia. E essa angústia começa a apertar a alma dele de tal forma que ele consegue identificar uma prisão. Olha só o que o texto diz. Fala de alguns laços no meio do caminho. Verso de número 3 do capítulo 142 de Salmos. O inimigo ele trabalha desse jeito, ele vai armando laços no caminho. Que caminho que é esse? É o caminho do nascimento. É o caminho desde o dia que você nasceu. Talvez você possa ter nascido em um berço evangélico ou não, mas indiferente disso, se havia pactos, alianças, maldições dos avós, bisavós, tataravós, e não foi quebrado nos seus pais, possivelmente quando você nasceu, quando você veio, já veio debaixo dessa sentença. A Bíblia, ela nos diz que Jesus Cristo veio para nos resgatar do reino das trevas. O homem estava desligado de Deus. O homem havia perdido a conexão espiritual com Deus. E Jesus veio resgatar, Jesus veio trazer de novo um cordão para que o homem se unisse ao Espírito, porque diz a palavra, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. As pessoas acreditam muito que só do fato de você levantar a mão e aceitar Jesus, você está livre disso. Mas na verdade não. Quantos não foram batizados nas águas e continuam pecando? Quantos não aceitaram Jesus e continuam pecando? Porque esse processo, a salvação é um processo. A libertação também é um processo. Libertação não é só cair endemoniado, libertação é um processo diário. Nós somos transformados dia após dia, de glória em glória. Há um processo que nós temos que alcançar de libertação, de transformação. A Bíblia diz que chegará o dia que nós estaremos igual ao Filho de Deus. Chegaremos à mesma unidade de fé. Querido, você viu o que Jesus operou? A unidade de fé, você viu a fé, viu os sinais. Você viu a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Um dia chegaremos nesse nível. E tudo para chegar em um determinado lugar tem que ter uma escalada, tem que ter uma subida, tem que ter uma proporção. A Bíblia diz então que existem prisões, existem lugares, existem regiões de cativeiro. Quando a pessoa acaba de nascer, pode ser uma maldição na barriga da mãe, pode ser uma maldição lançada, uma maldição falada, pode ser uma rejeição no ventre da mãe, pode ser uma rejeição depois que nasce. Tudo pode acontecer e isso vai trazer maldições hereditárias. Isso vai acarretar para aquele feto, para aquela criança, um laço de maldições. Do mesmo jeito que ela vai nascer, parecida com o pai, parecida com a mãe, cabelos da mãe, olhos do pai, a maldição hereditária a acompanha. E ela pode trazer várias coisas, várias sequelas, várias doenças. Então, se a gente não identifica isso e começa a quebrar as regiões de cativeiro, a gente nunca vai ser feliz. Eu já orei por pessoas que tinham mais de 40 anos de ministério, mais de 60 anos de idade, e a pessoa não liberou perdão. Você consegue entender o que é isso? Parece que é muito simples. E perdoar, querido, não é esquecer. Perdoar é você olhar para aquilo e não sentir mais dor. Porque tudo que está relacionado à alma vai te prender. Tudo que está relacionado ao sentir vai te prender. Existem enfermidades como doenças crônicas que o médico diz que não há cura, não há tratamento, não há remédio. Na verdade, essas são uma das linhas de maldições hereditárias, espíritos familiares, que conseguem trazer de geração em geração uma doença crônica na cabeça, nos ossos, nos órgãos, e a pessoa não consegue se libertar.
Porque na verdade é necessário quebrar o pacto. É necessário desvincular daquele lugar. Você pode ver que toda árvore que começa a produzir ou que alguém quer que ela produza mais, ela é enxertada, ela é cuidada, ela é podada. Você consegue arrancar ramos dessa árvore, levar para outro lugar e fazer uma criação, fazer com que ela produza, ela cresça. É necessário desvincular de toda a herança espiritual hereditária. Tudo que vem de antepassado, tudo isso só vai trazer dor de cabeça, só vai trazer peso. Davi fala de angústia. Davi vivia várias vezes angustiado. E eu quero que você veja o Davi, o herói de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você veja o homem que nós admiramos. O homem que matou o leão, matou o urso. O homem que se levantou quando nenhum outro se levantou. E ele não era guerreiro. Ele não era guerreiro. Obrigado, Espírito Santo, eu sinto a tua presença aqui. Ele se levanta, querido, para derrubar um gigante. Só que, olha o que eu vou dizer para você. Em todas as vitórias que ele tinha, havia uma angústia na alma dele. Porque Davi, em algum momento da sua vida, foi marcado. O diabo, ele consegue acessar você te dando um trauma, um abuso, um bloqueio. Pessoas, geralmente, como são crianças, que vê muitos espíritos, muitos demônios, acabam ficando perturbadas com aquilo, não sabendo o que está acontecendo, e nem a família sabe ajudar. E aquilo ali vai bloqueando, vai trazendo bloqueios, a pessoa cresce, a pessoa casa, e ela não consegue desenvolver uma vida. Ela não consegue sair do ambiente que está. Olha só o que a Bíblia vai dizer no Salmos de número 91. Eu quero que você leia comigo. Salmos de número 91. Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 3. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro. Querido, esse laço ele é feito no caminho. Até a idade que você tem hoje, até o momento que você chegou hoje, em toda a sua trajetória, laços foram colocados. Você já viu quando os soldados inimigos vão colocar minas escondidas no meio do terreno? E quando os soldados eles vão passar por ali, eles não conhecem, nunca passaram, nunca viram o lugar, eles pisam naquela mina e aquela mina explode. Assim é os laços que o inimigo faz. Ele arma laços. E durante a sua vida inteira, parece que vai ficando presa, vai ficando amarrada a laços, vai ficando amordaçada. Tem pessoas que não conseguem romper. Tem pessoas que têm, como que eu posso dizer, são tímidas até hoje. E essa timidez passou do nível humano. Já entrou no nível espiritual. Já entrou no nível da alma. A pessoa não consegue romper de alguma forma, e tudo que o diabo quer é que você não rompa. Que você não cresça, que você não entenda que isso aqui existe, que isso aqui pode ser quebrado, e que a vontade de Deus é quebrar para que você flua, é quebrar para que você viva uma vida abençoada que Ele tem para você. Vamos lá. Davi teve pontos de registro na vida dele. Eu quero que você abra comigo o livro de Salmos. Salmos de número 69. Elemakasu remedioplo sabadagaya subiefork. Alancho canto riba suyante cole plante cassurre blovia sande cofork. Salmos de número 69 é o que Davi vai dizer. Livra-me, Deus. As águas entraram até a minha alma. Querido, olha isso. Olha isso. Davi está falando de novo da alma dele. Verso 2. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde as correntes me levam. Ele vai relatar que ele está cansado. Queridos, existem regiões de cativeiros diferentes. Vão mover a vida diferente. E o propósito é o mesmo. A lama, o lamaçal é para te paralisar. Davi não conseguia ficar de pé.
Ele identificou que a sua alma não conseguia estar de pé. Isso fala de uma vida emocional não equilibrada, mas descontrolada. Davi fala que as correntes das águas são tão violentas que arrasta ele. E ele está falando da alma dele. Ele está falando do que ele está vivendo dentro dele e vivendo no mundo espiritual. Ele está falando que ele não tem estabilidade. E nós estamos falando de um valente de Deus. Por isso eu quero que você entenda algo. Deus pode até te levar longe. Só que se você não se permitir que Deus trate você, você sempre vai parar em algum ponto. Você sempre vai parar em algum lugar. Eu falo com pessoas aqui que já tentaram várias vezes, até pararam. E na verdade não conseguem entender por que chega num ponto e não avança. E às vezes o ponto é exatamente esse. É mágoa, é falta de liberar perdão, é ira, é ressentimento. São pessoas, são coisas, são circunstâncias, são acontecimentos que vieram no meio do seu caminho e fizeram laços para te prender. Fizeram laços. Davi vai falar de um laço que ele passou. Verso de número 8 diz assim: tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos, um desconhecido para os filhos da minha mãe. Querido, Davi, ele começa a dizer que a fragmentação da alma dele aconteceu em 2 pontos. O primeiro, quando em pecado ele foi gerado. Quando em pecado ele nasceu. E o segundo, entre a família. O texto aqui do Salmo 69 é um paralelo aos Salmos 23. Porque Davi começa a dizer aqui que ele está sendo acusado. Os irmãos estão criando um ponto de registro na alma de Davi, dizendo que ele roubou, que ele tomou o que não era dele. Estão enfiando a cabeça dele literalmente também num lamaçal. Davi está recebendo dentro dele ponto de registro. Quantos aqui não ouviram falar que Davi foi tirado de trás das malhadas? As malhadas não eram as melhores ovelhas. As melhores ovelhas ficavam ou do lado esquerdo ou direito da casa ou na frente. Mas no fundo, aonde Davi estava cuidando de ovelha, eram as piores ovelhas. Eram as ovelhas que ninguém queria cuidar. Entendeu? Você consegue entender isso? Consegue entender a aceitação de Davi na casa dele? Consegue imaginar o momento que Davi foi ungido entre os seus irmãos? Não houve festa, não houve celebração. Isso aqui fala porque quando acabou de ser ungido, Samuel vai embora, Davi volta a cuidar de ovelha. Ninguém reconhecia o ministério dele. Ninguém reconhecia a unção que estava sobre a vida dele. Mas Davi precisava ser tratado, precisava ser limpo. Ele precisava ser movido por Deus. Essas correntes tinham que ser quebradas. Se você voltar comigo agora nos Salmos, de número 147, 142, o verso 7, Davi identificou a cadeia. Ele identificou a prisão. A prisão é o lugar que a alma dele está. Só que nos Salmos 143, verso 3, olha o que diz: o inimigo perseguiu minha alma, atropelou-me até o chão e me fez habitar na escuridão. As regiões de cativeiro, queridos, são lugares escuros, sombrios. Quem já fez libertação de cativeiro, quem tem visão aberta, sabe do que eu estou falando. São lugares onde a pessoa é torturada lá em cima. E aqui na terra começa a receber fragmentos do que está acontecendo. Por mais que esteja na igreja, por mais que seja dizimista, ofertante, por mais que esteja pregando a palavra de Deus, se ela não foi liberta em algum momento, se essa maldição não foi quebrada, em algum momento da vida dela, ela começa a refletir, porque o mundo espiritual é o que governa o físico. Não somos nós que governamos lá. Nós abrimos legalidade aqui, abrimos permissão aqui, porque a Bíblia diz que os céus dos céus são de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então tudo que acontece aqui acontece no céu primeiro. E no mundo espiritual, querido, a alma está presa, está angustiada. O efeito de uma alma presa na prisão traz para Davi angústia.
Uma alma presa na prisão traz para Davi angústia. E Davi começa a identificar que na caminhada dele, na vida dele, na casa dele, entre a família dele, houve pontos de contato. Tem pessoas que foram abusadas, tem pessoas que foram traídas, tem pessoas que não conseguem se relacionar, tem pessoas que o pai, a mãe, os avós e bisavós mexiam com obras de macumbaria, de feitiçaria. E isso acarretou maldições hereditárias. Mas dá para resolver, isso é resolvível. É possível quebrar essas coisas. Vamos lá, querido. Habitar na escuridão fala de ficar sem visão. Como que um cego vai guiar outro cego? Como que eu consigo guiar outra pessoa se eu ainda estou preso em região de cativeiro? Verso de número 4 do Salmo 143 diz assim: pois que o meu espírito se angustia em mim e o meu coração está desolado. O que Davi está vivendo são consequências. O que Davi está sentindo dentro dele são consequências de uma vida na prisão, de uma alma na prisão. E detalhe, Davi está dentro da caverna. Você consegue ver como isso é poderoso? Como que o corpo dele físico está respondendo com sintomas emocionais a estímulos negativos em regiões de cativeiro. O verso 4 também fala de abatimento. E esse abatimento em 3 níveis: corpo, alma e espírito. Começa a abater, começa a trazer bloqueios na vida de Davi. Abra comigo no livro de Salmos 88. Vamos lá comigo, Salmo 88. Salmos 88, verso de número 3. Olha o que Davi vai dizer mais uma vez. Olha esse salmo aqui, olha que salmo incrível. A minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. A sepultura aqui não é morte, a sepultura aqui é uma dimensão. A sepultura não é morte, a sepultura é uma dimensão espiritual, por causa do nível de angústia que Davi está vivendo. Olha só, verso 4. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como um homem sem força. Querido, você começa a identificar algumas coisas que está acontecendo na sua vida. Fraqueza espiritual, sem vontade de orar, nada dá certo, não tem uma vida financeira boa, prosperidade, não tem uma vida espiritual boa, sentimental. Alguma coisa está acontecendo, isso é cadeia, isso é prisão espiritual. E aqui quem está escrevendo esse Salmo 88 diz que ele está tão angustiado. Só que se você ler de baixo para cima, você vai ver que ele está entre aqueles que estão descendo para a sepultura. Os feridos que estão descendo para a sepultura. Aqueles que descem para o abismo. E quanto mais você desce, mais você se afasta da presença. Quanto mais você desce, mais você está se afastando da presença de Deus. E isso começa a trazer angústia. Começa a trazer o que chamamos hoje de ansiedade. Elamassu que me ande for, que plove andequei. Começa a trazer ansiedade, depressão. Aí as pessoas tentam correr atrás de remédio, de médicos. Eu digo para você, vai atrás de um bom tratamento, pode ir. O Senhor deixou os médicos para auxiliar o corpo físico. Mas existem coisas que não são físicas. Quantos aqui não tiveram doença, ou sabe de alguém que teve, que o médico não acha? Não acha a dor, não acha a enfermidade, manda a pessoa embora para casa. Coisas espirituais são tratadas em níveis espirituais.
O homem não pode discernir as coisas do Espírito, porque para ele parece loucura. Mas o que é espiritual tudo discerne, e dele ninguém é discernido. Você consegue pegar essa revelação? Vamos para mais um texto aqui. Como disse o verso 4, desce para o abismo, está entre os mortos, os feridos. Queridos, o Senhor já nos permitiu entrar em região de cativeiro, aonde a gente vê a pessoa trancada em uma cela. E dentro dessa cela ela está presa, ela está machucada, ela está ferida. Há um demônio ou mais que fique na porta daquela cela, trancando, impedindo que ela saia de lá. E ali ela é torturada. Mas a Bíblia diz que sempre que vem um valente, ele amarra aquele outro valente e ele coloca a ordem na casa. Eu quero dizer para você que o valente, o leão da tribo de Judá, aquele que nem a morte pôde segurar, os cravos não conseguiram segurar, os espinhos não conseguiram segurar ele, a traição que ele passou, a angústia que ele passou não conseguiu reter, e ele está vivo. O meu Senhor está vivo e ele está dizendo que há solução para você. Ele está vindo ao seu encontro para te libertar. Ele está vindo ao seu encontro para te libertar. Queridos, olha aqui, verso de número 15 do Salmo 88. Estou aflito e ando perto da morte. Desde a minha mocidade os terrores me oprimem. Olha que coisa. Aqui é mais um ponto de registro que o que essa pessoa está vivendo, o que o salmista está relatando, não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu na mocidade dele. Aconteceu na infância dele. E isso está trazendo hoje problemas. Pessoas com 40, 50, 60, não existe idade. Estão sofrendo hoje, estão passando hoje por situações, porque lá atrás foram feridas, lá atrás foram magoadas, foram traídas. E o problema é que elas não conseguem ver que tudo que aconteceu foi uma manipulação do diabo. E não conseguem abrir o coração para confiar de novo. Não conseguem abrir o coração para abrir os braços de novo e colher pessoas de novo. Quem está ganhando com isso é só o diabo. Só ele está ganhando com isso, porque a cada pessoa que você não estende a mão, você não ajuda, com medo de ser traída, com medo de fizerem com você de novo, ele está ganhando e nós estamos perdendo. Você consegue absorver esta palavra? Vamos lá, Salmo 57. Olha que coisa poderosa. Salmos de número 57. Salmos de número 57, Davi está escrevendo aqui quando ele foge de Saul. No verso 1, Davi está dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. Querido, olha que coisa. Davi está dizendo mais uma vez sobre a alma dele. Verso de número 4. Olha onde a alma de Davi está. Que coisa incrível. Salmo 57, verso 4. A minha alma está entre leões. Oremar calaço remedio plou sabal e for. Queridos, olha que revelação. Davi está dizendo que a alma dele está entre leões, espíritos ferozes. A alma dele está entre leões. Não bastasse isso, verso de número 6. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma está abatida. Olha só. Por que a pessoa não consegue muitas das vezes fluir mais? Porque ela não desvinculou do passado. Ela não se quebrou do passado. Além de estar entre leões,
Existem redes espirituais, correntes espirituais, grilhões espirituais que se apegaram aos passos dessa pessoa. Essa pessoa se sente presa. Ela se sente infeliz, mal amada. Não consegue caminhar. Tudo que vai caminhar é difícil, não consegue achar uma saída. Se sente literalmente presa, as pernas, o corpo físico começa a responder com cansaço. Parece que você caminhou 1 quilômetro e você está cansado. E acabou de acordar. O mundo espiritual é mais real do que podemos imaginar, queridos. O mundo espiritual é mais real. Eu quero que você entenda uma coisa que eu ouvi esses dias. Olha como o mundo espiritual funciona. Quando você é sensível ao mundo espiritual, você consegue captar informações. E por que que Elias fugiu para a caverna? Por que que ele correu para a caverna? É simples. Elias conhecia o rei Acabe e o governo que ele estava exercendo. Havia um nível de principado, havia um nível ali. Mas quando a troca de governo acontece, quando a troca de governo vem, quem vai manipular agora os céus é a rainha dos céus. E na terra que quem vai ser manipulada e vai liberar decretos é Jezabel. Você consegue ver o nível que Israel mudou? Apenas um homem corrupto que tinha lá Baal, mas agora ele se une a uma mulher feiticeira, bruxa, macabra. Ele se une a uma pessoa que agora consegue uma autoridade maior para manipular o ambiente. E pela sensibilidade, pelo nível espiritual de Elias, aquilo ali traz uma angústia. Você que algumas datas, dias 9, 18, 27, dias de feriado, qualquer tipo de feriado, você sente mal, sente angústia. Esses dias que teve guerra em Israel, ainda está tendo, as mortes está tendo, parece que a angústia, o desespero, o pavor, o sufocamento vem até você. Uma pressão na cabeça vem até você. Por que isso? Porque você é um profeta. Você está recebendo informações espirituais. Tem pessoas que pegam essas informações e morrem. Ou vão para um asilo, para um hospício, ficam loucas. Mas quando você consegue, querido, manipular, eu vou dizer uma palavra melhor, quando você consegue controlar o que está acontecendo, você consegue ter acesso ao que está acontecendo, você consegue passar por esses dias maus. E a Bíblia diz que não somos só nós, mas todos os nossos irmãos pelo mundo estão sofrendo com isso. São dias maus, dias que Paulo falou, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E quando eu resisto ao dia mau, eu ainda devo ficar firme, posicionado. Geralmente um dia mau começa às 6 horas do dia anterior do feriado e só termina nas 6 horas do dia do feriado. Isso é um dia mau, é um dia de manipulação, um dia de movimentação espiritual. Então você consegue entender que o diabo ele consegue, em determinados pontos do caminho da sua vida, desde o seu nascimento até hoje, criar laços, criar armadilhas, gatilhos, e começa a prender a sua alma, travar os seus pés, começa a cegar a sua visão, para que você não flua, para que você não cresça, para que você não avance. Mas eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo veio, desceu às partes mais baixas da terra, e quando ele sobe, ele levou consigo o cativo, o cativeiro, e ele ainda deu dons aos homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, como eu te amo, Jesus. Salmos de número 30, vamos lá rapidinho para a gente poder terminar. Salmos de número 30, verso 3.
Salmos de número 30, verso 3, olha só. Olha o que Davi vai dizer. Davi diz assim no verso de número 3 do Salmo 30. Verso 2. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Olha, o segredo é clamar. É clamar. É você chamar a existência, querido, chamar a responsabilidade sobre você. Nós vamos orar aqui, mas um exemplo da oração é você chamar a responsabilidade. O que os seus bisavós fizeram, o que os seus avós fizeram, o que os seus pais fizeram. Você chama sobre você, porque está sobre você. E você pede perdão pelos pecados, pelos pactos, pelas alianças feitas. Você clama a Deus. Você chama por Ele. Verso de número 3. Quando eu clamo a Deus, olha aqui. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida, para que não acessasse o abismo. Olha que coisa poderosa. Quando você clama a Deus, Ele arranca a sua alma da sepultura. A sua alma da sepultura, uma região de cativeiro. Salmos de números 23, versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Olha isso. Ainda que Davi andasse pelo vale da sombra e da morte. Querido, Davi conseguiu entender que existe prisões espirituais. Existem lugares espirituais. Paulo, ele diz que Deus os abençoou em Efésios capítulo 1 com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Você consegue entrar pela porta ou pelo portão da sua casa? E se a sua casa for grande, tiver uns 6 cômodos, cada cômodo há uma porta, há um acesso e há um ambiente diferente, porque tem coisas diferentes. No mundo espiritual, do mesmo jeito, abismo, vale da sombra e da morte, cova profunda, lugar de angústia, região de cativeiro. Leia comigo Salmos 37, vamos lá. Salmos de número 37, verso 3. Primeira chave que Davi diz, ele clamou ao Senhor. Ele clamou a Deus. Para sair da região de cativeiro, ele clamou ao Senhor. Verso de número 3. Confia no Senhor e faz o bem, e verdadeiramente será alimentado. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Davi entendeu que se ele clamasse a Deus e ele confiasse no Senhor, aquilo ali poderia ser mudado. Antes eu quero dizer algo para você aqui. Jeremias capítulo 13, a partir do verso 16 e 17 diz assim: dai glória ao Senhor nosso Deus antes que venha a escuridão. Olha só. Adora a Deus antes que venha a escuridão. Antes que tropece os vossos pés. E aí vai começar a falar lugares. Montes tenebrosos. Antes que, esperando vós luz, ele mude para a sombra da morte. Olha só, regiões. Montes tenebrosos, sombra de morte. E reduz a luz à escuridão. Além de ter sombra da morte, existe escuridão. São dimensões espirituais. Verso de número 17. E se isto não ouvir, a minha alma chorará em lugar oculto. Querido, olha isso. Olha isso. A alma chorando em lugares ocultos. Lugares que não dá para se ver. Só que na terra a pessoa começa a sentir angústia, perseguição, pavor, pânico, medo, insônia. A pessoa começa a sentir ansiedade e depressão. Por causa da vossa soberba, amargamente chorarão os meus olhos, se desfarão em lágrimas,
Portanto, o rebanho do Senhor foi levado cativo. Olha isso. O rebanho do Senhor foi levado cativo. Nós estamos falando de mundo espiritual. Todos aqui querem a bênção do Senhor. Bendito serei no campo, bendito serei na cidade, bendito serei na entrada, bendito serei na vinda. Mas você precisa entender que há um processo de salvação. Há um processo de libertação. Nós estamos buscando um processo de elevação. Parece soar meio estranho, mas é um processo de elevação de glória em glória. Nós estamos saindo de um ponto para subir. Estamos voltando para a origem. Estamos voltando para a casa do Pai. Estamos voltando para onde não deveríamos ter saído. E não estamos lá porque queremos. O mundo está do jeito que está, não porque quis, mas porque foi sujeito à vaidade. Adão, quando pecou, eu e você pecamos, nós estávamos dentro dele. Éramos um mistério oculto dentro de Adão. Mas a Bíblia diz que quando Satanás vai tentar Jesus, Satanás diz assim: se você prostrar e me adorar, eu te darei esses lugares, porque a chave para mim foi entregue. Olha que coisa, ele não tomou a chave. Adão pegou e deu a autoridade de domínio para Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus veio, tomou a chave do diabo. E essa chave está na sua mão hoje. Essa chave está no seu alcance hoje se você clamar. Se você confiar no Senhor teu Deus. Se você clamar e você confiar. Vamos lá para mais um ponto que vai nos ajudar? Salmos de número 35. Eu preciso clamar, eu preciso confiar. Salmos de número 35, 13. A parte C diz assim: humilhava a minha alma com jejum. Davi humilhava a alma dele com jejum. Existem 4 níveis: oração, jejum, clamor e sacrifício. Deus deixou 4 áreas. Se você está orando e não resolveu, comece a jejuar. Não está resolvendo. Existem provas, níveis e níveis. Existem coisas que nós entramos e ganhamos no primeiro nível de oração. No segundo nível de clamor. Sabe o que é clamor? Você gritar. É você gritar, é a alma de Davi clamando a Deus. Existem níveis que só vêm por meio de jejum. Um destravar da presença, da glória de Deus. Mas existe coisas que só por meio de sacrifício. Aí eu falo para você que tem um tipo de pessoas que fazem sacrifícios. Até o dia de hoje, porque entenderam que o sangue no mundo espiritual vale dinheiro. E sacrificam animais, sacrificam pessoas. Estão gastando horrores de dinheiro com as melhores flores, as melhores champanhes, as melhores comidas. E aí quando é a nossa vez de sacrificar, a gente acha que não precisa. Você consegue entender isso? Vamos para mais um texto? Salmos 43. Senão eu vou fugir aqui do contexto. Salmos 43, verso 4. Parte A diz assim: então irei ao altar de Deus. Vamos pegar daqui para trás? Ou de trás para frente, do melhor jeito. Davi começou a clamar. Quando ele começou a clamar, a Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, firmes, que não sabes ainda. Ele começou a orar para saber onde a alma dele estava presa. Deus começou a dar um relato. Prisões, escuridão, lugar tenebroso, monte tenebroso, vale da sombra e da morte. Sepultura, abismo, abismo profundo. Ele clamou a Deus e ele confiou no Senhor. Ele confiou em Deus. Confiar em Deus, querido. No livro de Jeremias, capítulo 17, versos 7 a 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Olha o exemplo.
Porque será como árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se fadiga e não deixa de dar fruto. Essa confiança aqui não está em coisas. Essa confiança aqui não está em pessoas, em lugares, em ambientes. Essa confiança está em Deus. Somente em Deus. Essa confiança só está em Deus. É somente confiando em Deus. Salmos de número 23, parte A, diz assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque coisas faltam, pessoas faltam, lugares faltam, mas Deus não falta. Consegue absorver isso? Ele clamou, ele entendeu o que Deus havia mostrado para ele. No meio da oração, Deus mostrou, ele jejuou, ele foi adorar a Deus, ele foi clamar a Deus. E o verso 4 do Salmos 43 diz: então irei ao altar de Deus. O altar de Deus funciona e existe, mas o altar de Deus só responde quando há sacrifício no altar. O altar de Deus só responde quando existe sacrifício no altar. Por isso que Paulo falou: apresentei os vossos corpos irrepreensíveis, sem nada que acuse diante de Deus, o vosso culto racional. Nós precisamos entender que existem cadeias, prisões, existe uma manipulação no mundo espiritual, trazendo processos que estão passando, e a gente acha que é coisa normal e não é, são coisas espirituais, mas quando isso é destravado, você começa a ver a sua vida romper. Eu já orei por pessoas que a gente fez o desligamento, e quando acabamos de fazer o desligamento, oramos, a unção veio sobre a pessoa, ela foi batizada com o Espírito Santo, coisa que ela estava buscando há muito tempo, Você consegue entender isso? Inclusive eu quero pedir para você que não é batizado com o Espírito Santo, não ore em outras línguas, deixe no comentário aqui, escreva no comentário, nós vamos fazer uma live só sobre isso, nós vamos orar no final, e você vai ser cheio do Espírito Santo. Vamos para mais um texto, Marcos. Abra comigo sua Bíblia no livro de Marcos. Oh Senhor Espírito Santo. Marcos capítulo 11, verso de número 25. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. O vosso Pai que está no céu. Porque a ofensa chega diante dele, como a adoração chega diante dele. Então eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso jejuar, eu preciso acessar a Deus. Eu preciso receber informação do que está acontecendo e aonde a alma está presa. Em que momento da vida houve uma rompitura, uma quebra. Olha para isso aqui. Em algum momento houve uma rompitura que não deveria haver. Olha só. E o diabo se alojou. Ele entrou, ele acessou a sua alma. E levou para a região de cativeiro. E aí Marcos está dizendo aqui: você quer viver uma vida boa? Libere perdão. Eu sei que é difícil, eu já orei por várias pessoas que foram traídas, humilhadas, enganadas, vieram de maldições, indesejadas, tantas outras coisas. Mas quando elas liberaram perdão aqui dentro, como eu disse, perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar, é você olhar para a pessoa, talvez até falar com a pessoa, mas você não vai sentir dor. Você não pode sentir mais dor. Você pode olhar a cicatriz da facada, mas você não pode mais guardar nada aí dentro. Você não pode segurar mais nada aí dentro. Tudo que o diabo está fazendo é fragmentar a sua alma, para que você não viva uma vida plena. Mas eu quero orar com você agora.
Eu quero orar com você e declarar que isso vai ser quebrado agora. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos neste momento. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu libero o perdão de todo o meu coração. Eu não vou carregar o que o Senhor já está carregando por mim. Eu não vou levar mais esse trauma, esse bloqueio. Senhor Jesus, como prova de que eu perdoo essa pessoa agora, eu libero a bênção sobre a vida dela e declaro que ela será feliz, amada, próspera, será abençoada e vai encontrar o mesmo amor e o mesmo carinho que existe em ti, que eu encontrei também. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu revogo agora toda maldição, todo pacto, toda aliança dos meus antepassados. Eu peço agora ao anjo do Senhor para me arrancar, me quebrar, tirar deste lugar, dessa região de cativeiro, como se fosse um ramo na mão desse anjo, e me colocar agora enxertado na árvore genealógica de Cristo, aonde eu vou produzir frutos, e os frutos permanecerão, e os homens verão as minhas boas obras e glorificarão ao Pai que está no céu. Continue com os olhos fechados. Pai, eu oro agora, Pai, para que essas cadeias se rompam. O mais valente chegou agora, o leão da tribo de Judá. Essa pessoa vai sentir arrepio agora. Essa pessoa vai sentir alguém passando, correntes passando. Mas neste momento o anjo quebra a sela. O anjo quebra essas cadeias agora. Ele quebra essas algemas agora. Ele amarra o valente. E ele chama para fora agora. Seja livre agora. Seja livre agora. Seja livre agora no nome de Jesus. Todo fragmento de alma agora sai agora dessa prisão, dessa cadeia. Eu quero que você se sente rapidamente, se sente. Estique o seu corpo, fique reto. Fique bem tranquilo, feche os seus olhos agora. Senhor Espírito Santo, toca agora, Pai, com sinais. Toca agora com sinais. Se houver qualquer maldição, qualquer cadeia, qualquer barreira espiritual na vida dessa pessoa ainda, cola os pés dela no chão agora. Cola os pés dela no chão, Senhor. Coloca cola na cadeira, no banco, na cama, na onde ela está sentada agora. Que venha peso sobre ela agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você tente se levantar. Tente se levantar agora. Se você está colado na cadeira, está colado no chão, ou se você conseguiu levantar, mas sente que o seu pé está preso, sente que você está com dificuldade para andar, as pernas estão pesadas, está com peso nos ombros, fecha os teus olhos. Em nome de Jesus, eu passo a espada de fogo agora e quebro essas cadeias, os laços e as redes nos pés e no pescoço agora. Estás livre. Tente se levantar agora, vê se o seu corpo está leve. Tem pessoas que estão sentindo leve agora, estão ficando leve agora. Queridos, esse vídeo é gravado, eu preciso que você escreva nos comentários. Eu preciso que você escreva o que está acontecendo, se você viu algo, se você sentiu algo. Eu quero que você escreva como que você está agora. Porque essas cadeias se quebraram. Você viu como o mundo espiritual influencia? Você viu como a alma de Davi se angustiou porque estava preso? Só que eu quero dizer para você, o Senhor está te libertando. Toda maldição no ventre da mãe eu revogo agora e libero a bênção no lugar da maldição.
Eu revogo agora, Senhor, toda palavra agora, toda palavra contrária, e liberar uma palavra de vida, de prosperidade, de amor, uma palavra de luz agora, em nome de Jesus. Os olhos cegos agora enxergarão, os olhos que não estavam vendo saída começam a enxergar, os pés que estavam presos comecem a se mover agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Eu quero que você procure as dores. Procure as dores. Procure suas dores aí. Muitas pessoas não vão sentir mais nada, porque essa cadeia estava te aprisionando. Essa prisão estava trazendo enfermidade, mas o espírito de enfermidade e de aflição foi embora. Começa a se mexer. Começa a se mexer. Procure a dor. Procure a dor. E eu quero que você escreva nos comentários aqui se a dor foi embora, se foi totalmente embora. E eu quero declarar sobre a tua vida: tu vai prosperar, tu vai crescer. Você não é o que dizem. Você só não conseguiu romper porque havia cadeias segurando os seus pés. Você é inteligente, você tem sonhos, tem projetos, mas não estava conseguindo romper porque algo te prendia. Mas hoje as cadeias caíram. Sai. Fogo! Seja livre agora. Seja livre agora. Olhe nos meus olhos aqui. O fogo de Deus te toca agora. A unção de Deus passa pelos meus olhos agora e te toca. 1, 2, 3. Senhor Espírito Santo, continua liberando os teus anjos. Continua liberando os teus anjos. Continua liberando os teus anjos. Pessoas estão sendo libertas. Pessoas estão saindo do lamaçal. O anjo está trazendo toalhas limpas para você se limpar. Você vai sentir sua vida diferente. Sua vida está mudando hoje. Receba esta unção. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre agora. Seja livre agora. Se existem pessoas que precisam de libertação, precisam de ouvir esta palavra, mande, envie, compartilhe esse vídeo, queridos. Deixe esse vídeo alcançar pessoas. Nós não estamos lutando aqui por canal, por monetização, não estamos lutando aqui por views. Nós estamos lutando por algo maior que se chama o reino de Deus. E quando você compartilha, quando você deixa o seu like, quando você se inscreve nesse vídeo, o Senhor está liberando sobre você daquilo que nós vivemos, porque você está honrando o homem de Deus, você está honrando esta palavra. A providência está vindo para a tua casa. As tuas panelas não vão ficar vazias. As tuas panelas não vão ficar vazias. Começa a multiplicar agora. Começa a multiplicar. Venha do norte, sul, do leste, oeste. O arroz vai multiplicar, o feijão, o óleo. Em nome de Jesus, Pai, eu libero uma palavra de decreto agora que venha. Venha a providência sobre essa casa, sobre essa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perto quero estar.
Lancho cala surra labaia, surribiande plov. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe tua vida, tua casa, tua história, em nome de Jesus. Seja totalmente abençoado. Seja totalmente honrado por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.